Voltando aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Dessa vez vamos analisar os resultados da Sanepar, uma vez que ela apresentou seus resultados no dia de hoje, dia 11 de agosto de 2023, para o segundo trimestre de 2023. Será que essa é uma empresa que nós consideraríamos colocar na nossa carteira, na carteira aberta aqui do canal, tendo em vista o próprio desempenho da companhia? É uma companhia que na realidade eu nunca analisei aqui no canal. O máximo que foi feito aqui foi uma prévia para o segundo trimestre. O que esperar tem vídeo aqui no canal, vou deixar no final, se você quiser ver o que nós imaginamos lá atrás e como as coisas aconteceram agora. Já que como ela não é uma empresa que nós teríamos analisado no passado, evidentemente a gente teve que fazer algumas considerações para chegar até as conclusões que nós faremos logo em seguida. E para fazer esse vídeo eu vou me utilizar das informações trimestrais que seguem o padrão IFRS, que é justamente o padrão que a gente utiliza para todas as companhias, para a gente ficar com informações todas dentro do mesmo parâmetro. Da mesma forma, eu vou me utilizar do material que a companhia apresentou por conta da teleconferência de resultados, de modo aí que isso facilita a nossa apresentação. Eu marquei algumas coisas, foi uma apresentação interessante, eu gostei da apresentação. A primeira vez que eu acompanhei a apresentação da Sanepar é do jeito que eu gosto. Pega o que é balanço, transforma em apresentação e vai direto ao ponto de que é o que interessa às vezes para nós, sem ficar fazendo muito, muita conversa de entorno e nada, e às vezes muito pouco objetivo. Mas vamos dar uma olhada aqui, veja que a receita líquida, de forma preliminar, isso aqui nós estamos falando dos destaques da Sanepar. E eu vou considerar sempre o semestre porque é o intervalo que mais me interessa. Veja aqui nos 6 primeiros meses de 2023, a receita líquida ela cresce 8,1% quando comparado com o mesmo período do ano passado. E aqui no lucro líquido, se nós considerarmos os primeiros 6 meses, cresceu o lucro líquido, veja isso, 41,1% quando nós comparamos com os primeiros 6 meses de 2022. Houve um acréscimo aqui de 54 mil ligações de água e um acréscimo de 67,3 mil ligações de esgoto. Lembrando, né, que a Sanepar é a companhia de saneamento do estado do Paraná. Então aqui nós vamos falar de água e esgotamento sanitário. O índice de atendimento da companhia em água 100%, em esgoto 79,4%. Outra informação que eu achei bastante interessante foi com relação ao acréscimo nos investimentos da companhia, que nesses primeiros 6 meses foi de 880 milhões. Outro fator interessante é o acompanhamento do nível dos reservatórios, o volume das barragens da companhia. E aqui, claro, a gente está vendo que, por exemplo, esse azul aqui é um pouco mais claro, de Passaúna, ele está bem mais baixo. Mas o que a companhia informou foi que dentro da concepção de cada um dos reservatórios, os patamares de junho de 2022 estão aos moldes do que está encontrando hoje nos patamares de junho de 2023. Então, os níveis da barragem, principalmente ao final do ano passado e o início desse ano, você pode ver aqui assim, se mantém em níveis bem altos, agora caindo dentro dessa fase aqui que dá uma encolhida, mas depois vem crescendo. A companhia fez referência aí que ao interessante volume de chuvas que tem se apresentado no estado do Paraná. Falando nos covenants da companhia, aqui eu vou fazer uma passagem bastante rápida só para você entender, porque é disso que depende, por exemplo, o pagamento de proventos. Então você vai ver aqui que ela tem as emissões de debentures, ela já quitou a oitava, então ela vai começar aqui da nona emissão para a 13ª, e veja que no caso, né, a dívida bancária líquida sobre o EBITDA ajustado tem que ser menor que 3, e hoje está em 1,65. Isso aqui é um negócio muito interessante, porque eu marquei essas duas colunas, onde você vai poder ver que a companhia, em todos entre aquilo que é o covenant da companhia e aquilo que ela tem atingido, em todos os índices, ela vai estar ou abaixo, ou como é o caso aqui, o EBITDA ajustado sobre as despesas financeiras tem que ser maior ou igual a 1,5, está em 11,25. Então ela está cumprindo com todos os covenants
forma que ela está dentro do seu patamar de acompanhamento, dentro dos seus objetivos e das suas metas e das suas referências. Interessante aqui o retorno sobre o patrimônio líquido anualizado, então não é só os primeiros 6 meses, né? Se conta desde o mês de de julho do ano passado. Veja aqui o retorno sobre o patrimônio líquido da companhia em 15,3%, acima aí de muita companhia boa, inclusive de companhias que a gente tem na carteira, inclusive de bancos que nós temos na carteira. O desempenho financeiro, veja aqui, especificamente aqui com relação à receita líquida, ela varia, nós já tínhamos visto bem no início dessa apresentação, 8,1% em relação aos 6 primeiros meses de 2022, indo aqui para 2,9 bi, quase 3 bi. Com relação à margem EBITDA, ela cresce a 1,3 bi, uma variação em relação ao mesmo semestre do ano passado, 27,8. E o que nos interessa aqui, o lucro líquido. Observe que ele salta aqui de 526 milhões no primeiro semestre de 2022 para 742 milhões, uma variação de 41,1%. Os custos e despesas operacionais têm uma queda de 3,7% no comparativo semestre a semestre do primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, descendo aqui de 1,7 bi para 1,6. A companhia tem um bom índice de conversão de caixa, 77,2%, cujo caixa, né, ele aumenta aqui, ele passa de 1 bilhão, enquanto que ele no primeiro semestre do ano passado tinha 911 milhões, uma variação de 12,5%. Com relação à dívida líquida e alavancagem, então veja que a companhia no curto prazo é uma dívida bastante controlada aqui, 656 milhões, no longo prazo quase 5, o total 5,6 bi de dívida bruta, mas a disponibilidade, o caixa, aí, o equivalente em caixa da companhia é de 1,1, fazendo com que sua dívida líquida fique em 4,460 lá no fechamento do primeiro semestre em junho, uma alavancagem de 1,8, o que é bem abaixo de quase todas as companhias que a gente tem olhado. Então, bastante confortável a questão do endividamento, mesmo que na apresentação em si tenha havido um questionamento sobre isso, mas é porque se fala do comparativo da companhia com ela mesma, né? Mas a gente viu aí que é uma dívida bastante controlável. O CAPEX, nós vimos aqui, vai a 880, vimos lá no começo dessa apresentação, cresce 15,3 em relação ao primeiro semestre do ano passado. Repisando o detalhamento e também o lucro líquido, né? A receita líquida, veja, quase 3 né, bilhões que nós falamos, mas aqui tem uns aspectos importantes que eu fui marcando aqui. Deixa eu deixar essa questão aqui mais claro. Veja aqui alguns que eu marquei, né? Não todos, mas em pessoal aqui. A despesa de pessoal aqui vai 653 milhões, ela cresce aqui 8,3. O PPR, que é o programa de participação nos resultados da companhia, vai a 56, ele cresce 58. A companhia deu uma explicação interessante aí, que ela tem patamares máximos e mesmo que tenha crescido tanto, não chegou a patamares perto do patamar máximo da companhia e ela pode fazer essa distribuição para os seus funcionários. É uma forma de incentivar o pessoal, mas é um crescimento que a gente nota, um crescimento interessante de 58,5%. Energia elétrica, veja aqui, reduziu a energia elétrica, ela faz um controle interessante sobre esse aspecto e nas provisões cíveis, trabalhistas, ambientais e tributárias cresce 113%. Então, ao que parece, a companhia está fazendo uma limpa aí dentro de todo esse passivo que ela possui. Com isso, o resultado líquido, o lucro líquido da companhia vai a 741 milhões, como nós vimos anteriormente. E eu disse bem no início que eu gostei muito da apresentação, porque fica tudo dentro da mesma concepção. O patrimônio líquido que a gente utiliza da companhia chega a 9,1 bilhão, um crescimento em relação a 2022, o fechamento do ano, né, de 3,6%. E agora, com relação à apresentação, aquilo que às vezes é mais importante para o pessoal que acompanha o canal, que é sobre os dividendos. Vamos ver o que a companhia falou sobre isso. Bom dia, queria parabenizá-los pelos resultados da empresa neste 2023. Minha pergunta é sobre a política de dividendos. Vendo o aumento da receita e do lucro da companhia, a Sanepar manterá o pagamento do mínimo de 25% de pagamento do seu lucro líquido? Pergunta do Javier.
Obrigado pela pergunta. Questão de dividendos, tivemos sim aumento aqui da receita, aumento do lucro, mas conforme foi respondido anteriormente em relação à questão da alavancagem, nós revisamos anualmente o nosso plano de negócios, agora estamos revisando o plano de 2024 a 2028, e todos esses elementos, né, de custos, de despesas e investimentos precisam ser colocados dentro do plano, e aí sim a gente precisa olhar os covenants da companhia, suas restrições em contratos assinados, para aí sim conseguir, vamos dizer assim, definir o volume de dividendos a ser distribuído. Lembrando que a companhia vem pagando, inclusive, um pouco acima dos 25%, né, em torno de 31%, 32% nos últimos anos, e ano passado está, inclusive, próximo a 40%, mas, obviamente, todos esses ingredientes precisam ser, vamos dizer assim, reprojetados, né, para um novo ciclo, para aí sim a gente ter uma definição mais concreta, né, do volume do dividendo. E agora, indo para a nossa tabela de indicadores de múltiplos da companhia, veja que, como eu disse, né, eu não tinha analisado ainda essa companhia, então eu fiz uma prévia onde eu cheguei nesses valores para poder só então estabelecer aqui algumas projeções. Eu tinha aqui feito uma projeção de 6,1 lá no final desse ano de 2023, de 6,1 bilhões na receita, e com os resultados apresentados até agora, pode chegar aqui em torno de 5,9, que está mais ou menos em consonância, até porque tem uma tendência de um aumento ao longo dos dois próximos semestres. Desculpa, dos dois próximos trimestres. Com relação ao lucro líquido da companhia, tinha uma projeção de 1,2 bi, e com os valores apresentados até agora, veja, porque se distanciou bastante, né? Aí também teve redução nas suas despesas, foi para 1,4 aqui, uma melhora significativa. A gente viu aí a companhia, ela descrevendo que pagou no passado esses 30%, 28% aqui de proventos, mas na realidade, na média, nos últimos 5 anos, veio pagando 35,7%. Eu coloquei ali nos 33%, que é para juntar esses 2 anos aí, descontando esses 40% que o CFO da companhia falou ali para nós. Então eu vou ficar com 35,7 na projeção, nessa projeção aqui, o que daria um dividendo aqui de 29 centavos. Porém, a gente sabe que o lucro ele deu uma avançada, e eu considerei aqui reduzir aqueles 35 para 33, por isso que eu deixei marcado lá. Com isso, a companhia tem condições de pagamento de 32 centavos por ação para o exercício de 2023. E a gente pode observar que a Sanepar, ela é de fato uma pagadora de proventos. Ela praticamente desde o seu IPO ela veio pagando proventos. Atualmente, deixa eu tirar essa propaganda daqui para não nos atrapalhar na leitura. Atualmente a companhia ela está aqui nesse patamar aqui de pagamento, e veja que ela já pagou aqui 18 centavos. No entanto, a gente precisa ainda considerar que normalmente a Sanepar ela faz pagamentos 2 a 3 vezes ao ano. Vou pegar aqui o ano de 2021, foram 2 vezes, anúncios de 2022, aqui eu considero sempre a Datacom, e se nós considerarmos o ano de 2023, por enquanto só teve um anúncio, podendo chegar a mais um, que são esses 18 centavos que nós mostramos agora há pouco. Mas você pode ver que esses 18 centavos eles ainda estão aquém do que foi pago em anos passados, como por exemplo aqui em 2021 foi 22 centavos, 20 centavos em 2020, que foram anos de baixo pagamento. Portanto, a companhia, a partir dos 18 centavos, vir a anunciar mais 12 ou 14 centavos, até o final do ano não é nenhum exagero, fica dentro de uma margem interessante para nós. Trouxemos aqui também o patrimônio líquido da Sanepar, que você viu ali como nós o coletamos. No momento que eu estava fazendo este vídeo para a SAPR4, a ação estava cotada a R$ 4,41. Para esse patrimônio líquido que nós vimos, o preço da ação pelo valor patrimonial por ação em 0,73, um indicativo de que a ação possa realmente estar barata, e mais do que isso, o risco muito baixo em investir nessa ação, porque quando está abaixo de 1, esse indicador, ele nos aponta para o baixo risco e para uma ação que está com preço interessante. O preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 4,49 vezes, o que nos sinaliza que se você comprar ação por esse preço, você recebe de volta, em termos de lucro líquido, nesse caso, em 4 anos e meio aproximadamente. Para esse provento aqui que nós estamos projetando, veja que quando dividimos ele por 6%,
4,06% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. O preço teto projetado fica aqui ó, em R$ 5,40. Só que nos últimos 5 anos a companhia pagou apenas 25 centavos, o que dá um preço teto aqui de R$ 4,17, que é o que se torna um impeditivo de nós irmos com mais força para cima de Sanepar. Veja que o dividend yield da companhia para os 32 centavos projetado, ele fica aqui ó, em 7,35%, o que está acima dos 6% que nós procuramos. Então, é de fato uma companhia que está se oferecendo, está se apresentando. Se cair abaixo do preço teto, quando nós olhamos para o passado, com certeza a gente vai considerar fortemente fazer aportes em Sanepar. Mas ela fica aí para que você tome a sua decisão, veja esses números, veja se eles se encaixam dentro da sua expectativa, da sua projeção, dentro da sua estratégia de investimento da sua carteira, se está de acordo, e comente aqui embaixo, diga se você viu algo que lhe despertou atenção em Sanepar e motivo pelo qual você ou viria a investir ou continuaria investindo. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!